Se você ainda acredita que renda extra começa com uma ideia genial, tempo livre ou sorte, então você está preso na mesma armadilha mental que mantém milhões de pessoas na estagnação financeira. A verdade é que a renda extra não começa fora. Ela começa dentro. Começa na forma como você pensa, nos hábitos que repete todos os dias, e principalmente na disciplina silenciosa que você cultiva, mesmo quando ninguém está vendo. Napoleon Hill, o autor de Quem Pensa, Enriquece, deixou isso muito claro. A riqueza começa com um estado de espírito, com propósitos definidos, com hábitos claros e com fé inabalável. E a grande diferença entre quem apenas sobrevive e quem próspera está nos sistemas mentais invisíveis que operam por trás de cada decisão diária. Talvez você pense que não tem tempo para uma segunda fonte de renda. Ou que não tem ideias. Ou que não nasceu com as condições certas. Mas observe isso com atenção. Existem pessoas com a mesma rotina que você, com menos recursos, com menos apoio, e que mesmo assim estão criando valor, vendendo algo, aprendendo algo novo, monetizando uma habilidade. Por quê? Porque essas pessoas ativaram uma estrutura interna que poucos conhecem, a tríade do hábito. Sim, todo hábito que você tem, seja bom ou ruim, segue o mesmo ciclo: gatilho, rotina, recompensa. Isso vale para hábitos que criam escassez e para hábitos que constroem liberdade financeira. Pense nisso. Se o seu gatilho diário é acordar cansado e abrir o celular direto nas redes sociais, se a sua rotina é passar 40 minutos assistindo vídeos que não acrescentam nada, e se a recompensa é um alívio momentâneo da ansiedade, então esse hábito está roubando sua chance de crescer. Agora mude o ciclo. Imagine que o gatilho seja o mesmo, acordar cansado. Mas, dessa vez, você programou o celular para abrir direto num vídeo sobre finanças pessoais. Sua rotina passa a ser ouvir 15 minutos de conteúdo que ativa seu senso de valor e ação. E a recompensa? Uma sensação de clareza, foco, visão de futuro. Esse simples ajuste, feito todos os dias, pode mudar completamente o seu destino. E Napoleon Hill sabia disso. Ele não falava de hábitos como a neurociência moderna faz, mas ele entendia o poder da repetição diária sobre a mente subconsciente. Você se torna aquilo que pensa repetidamente com emoção e fé. E o que são hábitos, se não pensamentos encenados diariamente com consistência? Agora pense, quais hábitos você tem repetido que sabotam sua prosperidade? E quais hábitos você pode instalar que criem espaço para uma nova fonte de renda? Aqui, não estamos falando de ideias mirabolantes. Estamos falando de reservar 30 minutos do seu dia para estudar uma habilidade de valor, criar o hábito de conversar com pessoas que estão onde você quer chegar, transformar seu tempo livre em tempo lucrativo. Você não precisa começar com algo grandioso. Você precisa começar com um sistema pequeno, mas intencional. Porque quem tenta fazer tudo de uma vez, desiste rápido. Mas quem instala um hábito bem estruturado, com gatilho, rotina e recompensa, constrói uma segunda renda sem perceber. Por exemplo, gatilho, final do expediente. Rotina, 45 minutos criando conteúdo sobre algo que você domina. Recompensa, uma audiência crescendo, uma venda feita, um elogio recebido. Isso libera dopamina. Isso alimenta o cérebro com motivação real. Isso transforma trabalho extra em realização pessoal. E tudo isso começa sem dinheiro. Começa com uma decisão. A decisão de instalar um sistema mental que te puxa para cima, enquanto a maioria continua presa ao piloto automático. Hill dizia, a falta de disciplina mental é o principal motivo pelo qual as pessoas não alcançam o sucesso. E a disciplina que ele fala não é uma força bruta. É um conjunto de escolhas conscientes, feitas todos os dias, mesmo quando você não está com vontade. Você pode transformar seus dias. Pode transformar seus hábitos. Pode transformar seu saldo bancário. Mas isso exige algo que quase ninguém está disposto a fazer: trabalhar primeiro na mente, depois no plano, e só então na renda. Se você tentar inverter essa ordem, sempre vai sentir que falta algo. Falta motivação, falta tempo, falta energia. Mas, quando você começa pela mentalidade e pelos hábitos corretos, o resto flui. E não se trata de perfeição.
Trata-se de consistência. Porque quem é consistente no invisível, colhe. Então, a pergunta não é como ganhar mais, mas sim, quais hábitos e sistemas preciso instalar para que o ganho extra se torne inevitável. Comece com isso. Escolha um novo hábito que fortaleça sua mente para a ação. Escolha um pequeno projeto que você possa nutrir todos os dias. E escolha um motivo grande o suficiente para te manter firme quando o cansaço bater. Porque, no final, não é o talento que constrói renda extra. É o hábito bem alimentado, a disciplina bem dirigida e a fé inabalável de que é possível. A jornada começa agora. A maioria das pessoas não tem um problema de renda. Tem um problema de rotina. Mais especificamente, uma rotina que não gera valor. Você pode até trabalhar duro todos os dias, cumprir horários, ser dedicado. Mas se seus hábitos não estão conectados com construção de ativos, geração de valor ou criação de oportunidades, então tudo que você faz está preso dentro de um ciclo fechado. Um teto invisível que você mesmo reforça a cada dia. Napoleão Hill dizia: o sucesso não é obra do acaso. É o resultado direto de hábitos definidos de pensamento e ação. E é exatamente isso que separa quem ganha dinheiro só para pagar contas, daquele que constrói fontes extras de renda, mesmo começando do zero. A diferença não está em sorte, contatos, ou até mesmo conhecimento técnico. Está nos hábitos invisíveis que organizam o dia, as emoções e o foco. E aqui vai uma verdade que pouca gente está disposta a encarar. Se você quer ganhar mais, precisa se tornar mais. Esse mais não acontece de uma vez. Ele é construído através de microdecisões diárias. Agora observe bem sua própria vida. Quantas decisões automáticas você toma todos os dias que te afastam da possibilidade de ganhar mais? A decisão de consumir conteúdo sem objetivo. A decisão de postergar o aprendizado. A decisão de adiar o projeto que você já sabe que precisa começar. Essas decisões não parecem grandes na hora, mas são elas que moldam a sua realidade. E isso nos leva à tríade dos hábitos: gatilho, rotina, recompensa. Se você quer mudar seus resultados, precisa começar por esse ciclo. Gatilho é o que ativa o comportamento. Pode ser uma hora do dia, um sentimento, um ambiente. Exemplo: todo dia após o almoço, você sente cansaço e abre o celular. Esse é o gatilho. Agora imagine usar esse mesmo gatilho como um comando de evolução. Ao invés de redes sociais aleatórias, você cria o hábito de assistir 10 minutos de vídeo sobre finanças, vendas ou mentalidade próspera. Aos poucos, esse novo gatilho começa a reprogramar o seu cérebro para pensar em expansão. Rotina é o comportamento em si. O que você faz quando o gatilho dispara? Aqui é onde mora o poder real. Porque a rotina não precisa ser grandiosa. Só precisa ser constante. Quer um exemplo prático? Imagine que toda noite, ao invés de assistir 3 episódios de uma série, você decide escrever 2 parágrafos por dia sobre um tema que domina. Em 30 dias, você tem material suficiente para um e-book. Em 60 dias, esse e-book pode estar publicado. E, nos meses seguintes, ele pode começar a gerar uma renda passiva que não existia antes. A rotina cria o ativo. O ativo cria a renda. Mas tudo começa com o hábito. Recompensa é o que o cérebro busca. Todo hábito só se mantém vivo se ele gerar uma sensação positiva. E é aqui que muitas pessoas erram. Elas tentam criar hábitos de disciplina baseados em esforço puro, em culpa, em cobrança. Mas a mente não responde a isso por muito tempo. Se você quer transformar sua rotina, precisa transformar a recompensa. Não pense apenas no dinheiro. Pense no orgulho pessoal, na sensação de progresso, na clareza de saber que está construindo algo seu. Essa é a recompensa que alimenta a constância. E, com o tempo, ela se transforma em retorno financeiro real. Napoleão Hill dizia: você deve assumir controle completo sobre seus próprios hábitos. Se não o fizer, será controlado por hábitos que foram formados por acaso. Então, aqui está a proposta: formar hábitos de propósito. E quais são os hábitos que realmente preparam o terreno para uma segunda fonte de renda? Aqui estão 5 que, quando praticados com disciplina,
aceleram qualquer construção financeira. 1. Estudo intencional diário, mesmo que por 15 minutos. Você não precisa voltar à faculdade. Precisa aprender o que o mercado valoriza: marketing, vendas, produção de conteúdo, edição, inteligência emocional, comunicação. Tudo pode ser aprendido gratuitamente hoje. E 15 minutos por dia já fazem diferença para quem leva a sério. 2. Organização financeira mínima. Você não vai multiplicar o que ainda não sabe cuidar. Crie o hábito de anotar entradas, saídas e identificar sobras ou vazamentos. Esse simples hábito te dá clareza para investir em algo que gere retorno. 3. Agenda de criação de valor. Reserve um horário fixo no dia ou na semana para construir algo. Seja um conteúdo, um produto digital, um serviço, um portfólio. Esse tempo é sagrado. Não negocie com a preguiça. 4. Compartilhar o que sabe. A internet te dá alcance. Transforme o hábito de guardar conhecimento em hábito de entregar valor. Poste dicas, grave vídeos, ajude alguém. E o reconhecimento vem. 5. Revisão semanal de progresso. Uma vez por semana, sente e revise: o que fiz? O que funcionou? Onde perdi tempo? O que posso melhorar? Esse hábito simples mantém sua mente conectada com o progresso. A verdade é que o mundo não paga pelo seu tempo. Ele paga pelo seu valor. E o seu valor é fruto dos hábitos que você cultiva nos bastidores. Você não precisa começar grande. Você precisa começar repetindo as decisões certas. E isso exige o que Napoleão Hill chamava de autodisciplina construtiva. Não é disciplina militar imposta. É uma disciplina interna, alimentada por propósito. Hill ensinava: a autodisciplina permite que você pense com clareza, atue com confiança e crie com foco. Agora imagine o poder de aplicar essa disciplina num hábito pequeno, mas direcionado. Imagine o impacto de 30 dias focado numa microação diária voltada para gerar valor. Você não reconheceria sua realidade. Porque, no final das contas, o que define quem terá uma segunda renda não é quem tem mais ideias. É quem tem mais constância. Se existe um elo perdido entre o desejo de ganhar mais e a realidade de quem realmente consegue, esse elo se chama disciplina. A maioria das pessoas pensa que, para ter uma segunda fonte de renda, é preciso apenas uma boa ideia, ou tempo sobrando, ou uma oportunidade mágica. Mas o que realmente sustenta uma renda extra de forma sólida e duradoura não é a ideia. É o que você faz com ela, dia após dia. Napoleão Hill foi claro: a disciplina é a ponte entre o pensamento e a realização. E essa frase resume tudo. Você pode ter a mente cheia de planos, desejos e vontades. Mas, se não tem disciplina para repetir pequenas ações com consistência, tudo se perde. A verdade é que a disciplina não precisa ser pesada. Ela não precisa ser agressiva. Ela só precisa ser consciente e repetida. E aqui está o ponto que muitos ignoram: a motivação é passageira. A disciplina não. Motivação te anima por algumas horas. Mas a disciplina, ela constrói resultados invisíveis, até que um dia eles se tornem óbvios para todos. Veja como isso se aplica diretamente à renda extra. Você começa um projeto paralelo. Nos primeiros dias, está animado, faz planos, sente energia. Mas na primeira semana difícil, começa a questionar. E aqui entra a bifurcação: quem é guiado pela motivação, para. Quem é guiado pela disciplina, continua. Hill dizia: a maioria desiste no primeiro obstáculo. Mas os que vencem são aqueles que desenvolvem a capacidade de agir mesmo quando não têm vontade. Isso se chama autodomínio. E autodomínio é o músculo que sustenta qualquer projeto de renda extra, mesmo quando ele ainda não está dando retorno. Por isso, se você quer realmente criar algo que dure, precisa aprender a agir sem depender do estado emocional do momento. Porque o seu saldo bancário não é movido pela sua empolgação. Ele é moldado pela qualidade das ações que você repete com constância. E é aqui que a disciplina ganha força. Ela substitui o improviso pela estratégia. Ela transforma o quando der em faço porque é meu compromisso. Ela silencia a voz interna que tenta negociar com a preguiça.
E sabe qual o segredo mais poderoso? A disciplina também é um hábito. E ela segue a mesma tríade: gatilho, rotina, recompensa. Gatilho pode ser o alarme do celular, um horário fixo, ou até uma frase que você repete para si mesmo. O importante é que ela ative a ação, sem depender de inspiração. Rotina: aqui você entra em modo de execução. Não importa se está animado ou não. Você cumpre a tarefa. Estuda, grava, vende, escreve, produz. Recompensa: pode ser algo simbólico. Marcar um check na agenda. Comemorar 5 dias sem falhar. Sentir o orgulho de estar no controle. Com o tempo, a maior recompensa será o próprio resultado visível da sua consistência. E se você está se perguntando, como começo a instalar essa disciplina sem me perder no meio do caminho? Comece assim. Defina um horário fixo todos os dias para trabalhar na sua renda extra. 30 minutos já funcionam. Escolha uma única ação principal por semana para repetir até automatizar. Crie um sistema de recompensa simbólica para que seu cérebro associe disciplina com prazer, e não com punição. Lembre-se do que Napoleão Hill dizia: o que você faz habitualmente é o que você se torna, inevitavelmente. E aqui entra a virada. Porque, quando você entende que a disciplina não te limita, ela te liberta. Tudo muda. Ela te liberta da dúvida. Ela te liberta da espera. Ela te liberta da ideia de que você precisa de sorte ou circunstâncias perfeitas. E se essa frase ressoar com você, guarde-a como uma âncora: disciplina me liberta. Escreva. Repita. Honre. Porque cada vez que você escolhe manter sua disciplina viva, você aproxima sua nova realidade. Uma realidade onde a renda extra é um reflexo natural de quem você se tornou. Você não precisa de mais ideias. Você precisa de um sistema que transforme esforço em constância. E a disciplina é esse sistema. Ela é o escudo contra o cansaço. O motor que continua quando a motivação falha. A ferramenta invisível que constrói uma vida que todos enxergam, mas poucos têm coragem de sustentar. E se você chegou até aqui, já está à frente de milhares de pessoas que vivem esperando um empurrão. Não espere mais. Comece com disciplina. Continue com foco. E colha com orgulho. Chegou a hora de transformar tudo o que você aprendeu até aqui em ação prática. Porque conhecimento sem execução não muda vidas. Só acumula frustração. E Napoleão Hill sabia disso melhor do que ninguém. Ideias são pontos de partida. Mas só a ação transforma potencial em prosperidade. Não importa quantos vídeos você assista, quantos livros leia, ou quantas anotações faça. O que vai realmente mudar sua vida financeira nos próximos 30 dias, é o que você faz, não o que você pensa. E a melhor forma de começar é com um plano simples, direto e realista. Etapa 1. Escolha a fonte de renda extra com base no que você já tem em mãos. Pergunte-se: o que eu sei ensinar que alguém pagaria para aprender? O que eu posso fazer em meia hora por dia que gere valor real? O que as pessoas vivem me pedindo ajuda, dica ou opinião? Talvez a resposta esteja no seu trabalho atual, num hobby, numa habilidade ignorada, ou até em uma dor que você superou. A oportunidade já existe. O que falta é o compromisso. Etapa 2. Crie um hábito diário de 30 minutos. Nada de planos mirabolantes. A disciplina se constrói com microações consistentes. Escolha um horário fixo. Defina uma ação clara: estudar, produzir, divulgar, vender, construir. E repita por 30 dias. Exemplo: das 20 horas às 20h30, escrever posts, editar vídeos, divulgar serviço, estudar um novo formato de venda. Essa meia hora diária pode não mudar o mundo no primeiro dia. Mas depois de 30 dias, muda você. E quando você muda, o mundo responde. Etapa 3. Use o ciclo dos hábitos a seu favor. Lembre da tríade: gatilho, rotina, recompensa. Gatilho: alarme, café, frase motivacional, música específica. Rotina: ação que está ligada à sua renda extra. Recompensa: sensação de avanço, check na lista, elogio, ou até algo simbólico,
como ver um episódio da série só depois da tarefa cumprida. Você ensina ao seu cérebro que disciplina vale a pena. E esse reforço positivo transforma a constância em prazer, e não em peso. Etapa 4. Proteja seu ambiente como um ativo. Você não precisa se afastar de ninguém. Mas precisa saber com quem compartilhar seus sonhos. Nem todo mundo vai te apoiar. Nem todo mundo vai entender sua jornada. E tá tudo bem. Hill dizia, você se torna a média das 5 pessoas com quem mais convive. Então escolha com sabedoria com quem você conversa todos os dias. O que você consome nas redes. Que tipo de conteúdo alimenta sua mente. Se quer mudar sua realidade, mude seu ambiente digital, social e emocional. Ele pode ser seu maior sabotador, ou seu maior impulsionador. Etapa 5. Declare sua nova identidade e honre essa escolha. Você não está apenas tentando ter uma renda extra. Você está se tornando uma pessoa que cria valor, age com foco e constrói liberdade. E essa nova identidade precisa de uma frase, um marco, uma âncora, algo que você diga todos os dias para lembrar quem está se tornando. Disciplina me liberta. Essa frase resume tudo. Porque não importa se você está começando pequeno, se está cansado, se ainda não vê resultados. Desde que continue, o progresso é inevitável. Reforço final. A verdadeira liberdade está em quem planta com constância. Veja bem, você não precisa virar especialista. Não precisa de muitos seguidores. Não precisa largar tudo de uma vez. Você só precisa plantar. Regar sua construção todos os dias. Não é rápido, mas é seguro. E é seu. Napoleão Hill dizia, a persistência transforma desejo em realidade. Então persista. Quando estiver cansado, lembre-se, é só o hábito sendo instalado. Quando ninguém perceber, continue, é a raiz se fortalecendo. Quando der vontade de adiar, diga a si mesmo. Eu estou construindo liberdade. E liberdade não se adia. Para finalizar, se essa mensagem tocou sua consciência, se você sabe que está na hora de agir com maturidade, intenção e consistência, então escreva nos comentários. Não para mim, mas para você, disciplina me liberta. Essa não é apenas uma frase. É um voto silencioso com a sua nova mentalidade. E, a partir de agora, cada escolha sua precisa refletir esse voto. Porque no final, renda extra não é sobre ganhar mais dinheiro. É sobre provar para si mesmo que você é capaz de criar, sustentar e expandir o próprio valor. Você não precisa esperar por mais nada. A escolha está diante de você. E o seu novo destino começa no hábito que você escolhe repetir hoje. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Até o próximo vídeo.